Bom dia, Gra. Bom dia, Dri. Bom dia, amados irmãos. Graça e paz a todos que nos ouvem, que nos acompanham. Com muita satisfação que estamos aqui mais uma vez para compartilharmos a palavra do nosso Deus. Eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia em Daniel. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Daniel, profeta Daniel, nosso profeta que venceu na Babilônia, essa Babilônia que muitas das vezes consome a nossa vida. Lugar que a gente não quer estar, mas um lugar que a gente muitas das vezes está ali para crescer. Daniel, no capítulo 1, nós vamos ler o versículo 8, e no capítulo 6, nós vamos ler o versículo 10. Daniel 1, versículo 8, diz o seguinte a palavra do Senhor: Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Agora 6, versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, e em cima, no seu quarto, onde havia janelas para o lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Queridos, Daniel foi um menino que foi tirado muito cedo do meio do seu povo, do meio dos seus parentes, foi tirado dos seus pais e foi levado para ser escravo na Babilônia. E mesmo sendo levado para ser escravo na Babilônia, Daniel ele tomou algumas atitudes na vida dele que nos inspiram muito nos dias de hoje. E a primeira coisa está aqui, nesse versículo que nós lemos, é que Daniel resolveu firmemente não se contaminar. Decidir não se contaminar no mundo de hoje. Eu creio que nós, mais do que nunca, estamos precisando de uma geração de Daniel. Uma geração que decida não se contaminar, que decida não negociar Deus em troca de favores pessoais. Uma geração que decida não negociar Deus em troca de benefícios. A palavra do Senhor diz que Daniel resolveu firmemente não se contaminar. Resolver firmemente é tomar uma decisão para não voltar atrás. E muitas das vezes nós até tomamos algumas decisões, mas nós não levamos aquilo adiante, o nosso propósito adiante. E quando eu vejo que Daniel decidiu não se contaminar, mesmo em meio a toda aquela influência babilônica, eu vejo que nós precisamos muito aprender com ele como não nos contaminar com as influências da vida. Daniel, durante todo esse capítulo, a gente vê que ele teve favores de Deus ao não se contaminar. Nós vemos aqui que a saúde dele melhorou, a saúde física, a saúde mental. E Daniel fez uma coisa que eu e você precisamos fazer. Fez o nome do Senhor ser reconhecido na vida dele. Às vezes nós negociamos tanto a presença de Deus na nossa vida, nós negociamos tanto Deus na nossa vida, trocamos tanto, nos contaminamos tanto, nos misturamos tanto, que Deus é comprometido na nossa vida, a imagem de Deus é comprometida na nossa vida. E Daniel resolveu firmemente não se contaminar. E a segunda coisa que eu quero destacar com você sobre a vida de Daniel está no versículo 6, que nós lemos, que Daniel 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do Senhor. Houve um acordo, digamos assim, político na época, em que não se podia mais orar. E Daniel, diante desse acordo, quando ele soube que esse acordo entre homens, esse decreto humano chegou diante dele, o versículo 10 do capítulo 6 diz: Daniel, quando soube que a escritura estava assinada, aquele decreto, digamos assim, estava assinado, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas para Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava e dava graças diante de Deus. Com isso nós aprendemos que precisamos cultivar uma busca diária por Deus e que não importa qual decreto que os homens tenham colocado sobre a nossa vida, nós precisamos
manter a nossa santidade acima de tudo. Daniel manteve a sua rotina com Deus, apesar de tudo ter mudado. Daniel não abriu mão do seu encontro com Deus. E eu te pergunto nesse momento, você tem mantido seus encontros com Deus? Você tem mantido a sua rotina com Deus? Daniel, ele sabia que era melhor obedecer a Deus do que aos homens. Meus irmãos, eu sei que a vida de todos nós é corrida. Todos nós temos uma vida corrida, todos nós vivemos obedecendo a leis, a decretos humanos. Mas eu quero te perguntar uma coisa, aonde está ficando a palavra do Senhor no seu contexto de vida, na sua rotina? Daniel sabia que era melhor obedecer a Deus do que aos homens. E mesmo com aquele decreto, para que não se orasse mais, Daniel disse, olha, eu respeito muito você, rei, mas eu devo obediência ao rei dos reis. E hoje eu quero confrontar você com essa realidade. Será que nós temos aceitado o homem, o ser humano, o nosso trabalho, a nossa rotina, impor a nós uma maneira de viver, ou nós temos decidido firmemente, não somente não nos contaminar, mas mantermos a nossa santidade a Deus com uma busca diária? Que Daniel nos inspire, que Daniel sirva de visão para a nossa vida. Daniel não era uma pessoa experiente. Daniel aqui, nesse contexto do capítulo 1, ainda era um menino. E não se deixou influenciar pelo mundo, pelo contexto em que ele estava. E será que o mundo tem nos influenciado? Será que as pessoas têm feito a nossa rotina ao invés de Deus? Será que nós temos dado mais valor em obedecer aos homens do que a Deus? Então eu deixo essa palavra hoje de exortação para a nossa vida. Daniel sempre me inspira porque ele era um menino que não negociava Deus na vida dele. E a nossa sociedade está clamando por pessoas assim, pessoas que não negociam Deus, pessoas que colocam Deus acima de tudo e que não importa, elas mantêm uma vida de santidade com Deus. Que o Senhor nos abençoe. E muito obrigada a todos. Nosso estudo hoje está lindo, está cheio de visitantes. Nós agradecemos a eles. E que o Senhor te abençoe onde quer que você esteja. Que essa palavra seja aplicada ao seu coração. Amém.